Esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e hoje estaremos falando sobre os anticristos, né, que são escolhidos aí à reveria durante muitos e muitos anos, os papados, os presidentes de países grandes, enfim, cada um tem o seu anticristo. Na verdade, a Bíblia ela relata o anticristo, né, aquele que vai assumir o poder, né, que vai governar as nações. Mas todo aquele que não tem Cristo no coração, todo aquele que é contra a palavra de Deus, todo aquele que é contra os preceitos de Deus, as ordenanças do Senhor, não aceita, não quer de forma alguma, ele é um anticristo, tá certo? Ele só não vai ocupar um lugar de destaque, como vai ser aí a pista, tá certo? Mas todas as pessoas que são contra Deus é anticristo. Então, aí eu quero falar, vou mostrar aqui sobre alguns personagens muito conhecidos mundialmente e as pessoas insistem em dizer que é o anticristo. E vai mudando, né? Ele sai um, vem outro, sai um, vem outro. Eu coloquei alguns, mas tem muitos, vários. Os papados, inocentes, coitados dos papas, né? Tá bom? Então é disso que a gente vai falar e falar um pouquinho também dos 10 chifres pequenos e aquele, né, dos 10 nasce um entre eles, pequenininho, depois vai crescendo, depois 3 são tirados, né, são derrubados desses 10 e falar sobre um pouco o Império Romano rapidinho e falar dentro desses 10 reinos que infelizmente, equivocadamente as pessoas insistem em dizer que são os reinos europeus, né, a União Europeia, todas essas coisas. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Hoje, os maiores países do mundo concordaram em um plano global de recuperação e reforma. Isso envolve o maior corte de juros da história, o maior estímulo fiscal, o maior investimento de recursos da história das instituições internacionais. Um total de 5 trilhões de dólares vai ser injetado na economia mundial até o fim de 2010, incluindo 1 trilhão de dólares do Fundo Monetário Internacional. Cifras altíssimas que os países e instituições... Tá bom? Então nós vamos abordar rapidinho, é um vídeo de 15, 20 minutos no máximo, então tem que ser bem acelerado, bem rápido. É um estudo muito profundo, eu vou falar superficialmente, eu não inventei nada, o que eu sei e o que eu aprendi foi lendo também. Tá bom? E você, o que é bom e tem base bíblica, você adquire, pesquisa e medita e tal. E aquilo que você acha que é confiável, então você fala sobre o assunto, mas mediante a palavra de Deus, tá bom? Ninguém está aqui para inventar nada, nem criar nada, porque tudo já foi lido e revisto, não foi eu que acordei num domingo de sol e as coisas vieram na minha mente. Não, são pesquisas de pessoas estudiosas, de teólogos de muitos anos, tá certo? E, então eu não estou inventando nada, estou me baseando naquilo que eu aprendi, tá bom? Então nós vamos dar sequência aí, até daqui a pouco. Beleza, que é isso aí? Ele não! Ele não! Beleza, que é isso aí? Ele não! Ele não! Será que é esse aí? Ele não! Ele não! Será que é esse aí? Ele não! Ele não! Ele não! Será que é esse aí? Ele não! Ele não! Ele não!
que é isso aí? Ou não? Não! Ele não! Ele não! Certeza que é isso aí? Ou não? Por isso que eu tô aqui. Não! Ele não! Ele não! Certeza que é isso aí? Ou não? Ele não! Ele não! Será que é esse aí? Ele não! Ele não! Ele não! Esse aí? Ou não? Ele não! Ele não! De volta. Então vamos falar sobre o governo humano. O governo humano, a gente tem que voltar ao tempo lá de Daniel 7, né, da estátua, né, a estátua do sonho lá de Nabucodonosor. E aquela estátua nada mais é do que um ser humano, certo? Baseado no ser humano, cabeças, braços, né, troncos, né, tal, quadril, pernas e os pés. Então é um ser humano, é um governo humano. Aí quem é que governa, né? Quem está na frente? Quem dá as ideias? Quem conduz essa manada, né? É um governo humano dividido por várias pessoas, tá certo? São vários países, nações, reis, seja lá como você quiser. Mas quando você fala governo humano, você percebe que a estátua ela é unificada, né? Um corpo só que ao longo do tempo, certo? Ele foi dividido em vários reinos. Então ele define o início, meio e fim do ser humano. E tem quem está por trás disso. Então vamos ver lá Mateus 4, versículo 8 a 9, que diz assim: Depois o diabo levantou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Isso é Satanás falando para Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. E aí continua, né, a conversa entre os dois. Então ele tem aqui, é bem claro, ele fala que é dele, ele dá o que ele quiser. Por quê? Porque Adão, quando pecou contra Deus, desobedeceu a Deus, caiu. Aquilo que Deus tinha dado para Adão, que ele era o governante de tudo aquilo ali, infelizmente ele perdeu e entregou de graça, né, de mão beijada para Satanás, que ele governa este governo humano. Na verdade, por detrás tem um espírito imundo que induz todos os governos, obriga todos os governos a fazer a sua vontade. Essa que é a realidade. O que nós vemos hoje, tudo que você percebe, que o seu ouvido ouve, que os seus olhos veem, é um governo humano que por detrás dele está Satanás. Amém? Esse é um ponto. Bom, governo humano dos 10 reis lá na Europa, né? Que muitas pessoas têm entendimento normal, né? Eu tenho entendimento, outras pessoas têm entendimento, mas eu acho meio que equivocado, porque 10 reis, né? Eles falam que esses 10 reis, que se refere aos 10 chifres, lá no Leopardo, né? Que é o governo do Império Greco, Romano, né? Alexandre o Grande, que lá aparecem os 10 chifres, e desses 10 chifres aparece um menorzinho, que ele vai crescendo, né? E se torna grande entre os 10. Desses 10 também caem 3, são destruídos 3 reinos. Então eles se baseiam, esses 10 chifres, os 10 governos europeus. Eu acho estranho isso aí. Quando você pega, vamos ver lá, 17:12, o que diz lá 17:12 do Apocalipse? Apocalipse 17:12, vamos ver, eu separei aqui para a gente não se perder e tal, e seguir um raciocínio. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, ainda não receberam o reino. Eles são reis, mas não receberam, não governa nada, né? Mas receberão poder como reis por um tempo, por uma hora, por um tempo, não é para sempre. Eles vêm, aparecem, governam por um tempo, né? Juntamente com a besta. Você entendeu? Quando a besta apareceu? Não. O anticristo apareceu? Não. As pessoas indicam um monte de pessoas aí, mas ele não apareceu, não surgiu ainda. Como também esses reis não estão reinando nesses governos. Então, biblicamente falando, é uma farsa essa questão aqui. Que eles se apegam dizendo que, para justificar, né, a mistura
dos dedos, né, do ferro com bal, que eu vou falar mais adiante. Então eles falam que foram uns casamentos entre os reis mais fracos, os mais fortes, para se unirem, né, e se tornar, ter um equilíbrio de governo. Também fala da União Europeia, dos países que se juntaram, tudo uma farsa. Aí eu te pergunto, né, nós vamos falar mais para frente, sobre o Império Romano. O Império Romano, que é a parte de baixo, né, das pernas, ferro, eram duas pernas. Uma está centrada aqui no mundo ocidental e a outra centrada no mundo oriental, lá pelo lado da Ásia e África. Então, é o Império Romano. Então você tem um pé desse lado, 5 dedos, e um pé do outro lado também 5 dedos. Quer dizer, você raciocina só como ocidental e oriental. Roma governou por 1500 anos, certo? Por volta dos anos 500, 400 e alguma coisa, ele foi derrubado a parte ocidental, né? Roma, capital Roma. Os bárbaros invadiram lá e detonaram o Império Romano. Aí em Constantinopla, que é o Império Bizantino depois, que é a outra perna, que está centrada lá em Alexandria, ficou mais 1000 anos. Foi acabar lá por volta de 1500, com a invasão dos muçulmanos lá e tomaram. Tá? Hoje é Turquia, Alexandria, antiga é Turquia. As 7 cartas lá que Jesus Cristo escreveu na época, o Império Romano, foi para lá, que hoje é a atual Turquia, né? Na Ásia Menor. Então, eu estou dizendo que na leitura que eu fiz aqui sobre os 10 reis, ainda não surgiu, já no finalzinho que eles vão tomar, esses 10 reis vão tomar seus governos, né? Quando o anticristo também surgir e criar, sabe? É a tal da nova era. Quando a gente traz essa guerra aí da Ucrânia aí com a Rússia, o pessoal se apega muito aos Estados Unidos e tal. Entenda, há duas pernas ali. A perna ocidental, que é a América Latina, América Central, Estados Unidos, Canadá e Europa, é o lado ocidental do Império Romano. Ele não acabou, existe esse Império Romano. Só que a Rússia, a China e toda aquela parte lá ocidental da Ásia, países poderosos, é a outra perna. Entendeu? Lá tem um pouquinho da igreja, aqui também tem um pouquinho da igreja. É assim o Império Romano. Então você avalia só do lado ocidental, tá? Se fosse os 10 reinos, então seriam 5 reinos do lado de cá, 5 reinos do lado de lá, que é a outra parte da perna. O Império Bizantino, que durou muito mais. A cultura foi muito mais maior, muito mais desenvolvido do que o Ocidente. Agora que você acha que o Ocidente é mais desenvolvido, mas eles foram muito mais desenvolvidos do que do lado de cá. Então esse é o Império Romano, as duas pernas. Você não pode avaliar só de um lado só. Então sua visão está meio que equivocada aí. O anticristo virá, uma outra prova. O anticristo virá, dentro desses, as pessoas falam que esses presidentes, que é a parte lá de Roma, né, o papado. Vamos ler então Daniel 11, 13, que diz assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Então, esse é o reino do norte. Quando nós pegamos lá Alexandre o Grande, o Império Grego, ele morreu cedo, né, com 33 anos. E aí foi dividido entre 4 generais, todo o Império, que é a parte norte, sul, leste, oeste. E esse anticristo, ele surgirá de lá, ele virá de lá da parte norte, que seria a Síria, aquelas quebradas ali. A parte de baixo você tem o Irã, o Iraque, né, que é a antiga Babilônia, os persas, tá? E do lado de cá você tem o leste, né, o oeste você tem, que é hoje a Turquia ali, né, que era o Império Otomano. Então nós vamos ler aqui, ó, do 13 até o 20, para não tomar muito tempo, né, porque tem que ser um vídeo rápido, curto. Porém, isso é Daniel 11, tá? 11, versículo 13. Porém, porque o reino do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, que invadiu antes. Lembra? Lá dos anos 70, eles foram para lá ajudar o Império Romano.
era esse povo que estava lá também, destruíram o templo, arregaçaram tudo lá, era esse mesmo povo. Então está falando aqui, ó, que é uma multidão maior do que a primeira vez, lá nos anos 70, quando foi derrubado o templo lá em Jerusalém. Foi uma guerra, uma quizuma danada. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá a pressa com grande exército com muitas riquezas novamente. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, que está ali embaixo ali, você tem na parte de baixo Iraque, Irã, Egito, esse pessoalzinho aí. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o reino do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, que também Jerusalém está no sul, né? Não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, no caso aí os judeus lá, né? Já convertidos, porque aí quando quebra o tratado, né? Se converterão a Jesus Cristo, escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. No 17, e dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com eles os retos. Assim ele fará, ele dará uma filha das mulheres para corrompê-la, ela porém não subsistirá, nem será para ele. Depois virá o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha, porque Jesus Cristo descerá e vencerá ele. Batalha do Armagedon. Então, virá do norte, virá lá do Oriente, né? O anticristo vai surgir de lá. Você entendeu? Então, por que falar que fulano vai ser o anticristo aqui na Europa? Parece que, porque nós estamos do lado de cá, do Ocidente, tudo se define no Ocidente. Não funciona assim. Não é dessa maneira que a banda toca. E aí ele fala que será assim será, né, a vida do Senhor, como se aconteceu no tempo de Antíoco, né? Antíoco usou a força e a brutalidade sem limites, resistindo com todo o seu poder a tudo que era sagrado. Isso é o reino lá do norte. E divino pelo judaísmo, quando foi a primeira vez que ele foi para lá, junto lá com os romanos, né? Pelo judaísmo, procurando estabelecer a helenização, no tempo dos gregos, deste seu novo território, proibindo radicalmente a adoração e a obediência ao Deus verdadeiro, Jeová, Yahvé. Proibiu a observância do Shabat, sábado, né? Dia de descanso e adoração a Deus. Proibiu os cultos no templo, a prática da circuncisão, e forçou os judeus a comerem alimentos considerados impuros pela lei de Moisés. No templo, Antíoco sacrificou no templo lá, né? Que destruiu junto com os romanos, né? Antíoco, né? Sacrificou porcos no lugar santo, em honra a Júpiter, Olimpo ou Zeus. Isso está em Daniel 11, 29 e 31. Por isso é importante você ler o capítulo inteiro de Daniel. É meio complicado, mas dá para entender. E fala sobre a Grécia no capítulo 3, também importante. Acho que a partir do versículo 43. Leia também, que fala sobre os chifres e sobre a queda dos quatro, sobre a morte de Alexandre o Grande e o surgimento dos quatro generais, tá? Que um desses lá do norte, lógico que sua descendência, né, que virá o anticristo, e ele novamente vai reunir um grande exército, sabe, e governar novamente. Então eu acredito que Estados Unidos, a União Europeia, tem que cair, o dólar tem que subir. Esse poderio bélico, poderio financeiro desses países americanos, europeus, vai ter que cair, porque o poder mesmo virá lá da Ásia, lá do Ocidente. Você entendeu? Ele receberá todo o poder das nações, bélico e financeiro e político, para governar o mundo. Tá bom? Imposto pela lei de Moisés. No templo, de acordo com a lei judaica, os porcos eram animais imundos.
não se devia tocá-los ou comê-los. Sacrificar um porco no templo era o pior insulto que o inimigo poderia cometer contra os judeus. Então, como aconteceu na primeira invasão lá, por Antíoco, assim será na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele fará a mesma coisa, fará cessar o sacrifício, ou seja, a igreja não vai poder adorar, ir aos cultos, enfim, tomar Santa Ceia, essas coisas todas. Amém? Aí, voltando aqui, Jesus disse, onde está, só confirmando o que eu estou falando, dentro da palavra de Deus, não estou inventando não. Jesus disse, onde está o trono de Satanás? Apocalipse 2,13, né? Essa foi uma das cartas, né? A igreja de Pérgamo, né? Ele diz que lá está o trono de Satanás, né? Na atual Turquia. Jesus confirmando lá, você pode confirmar lá, capítulo 2, versículo 13. A carta à igreja de Pérgamo, onde ele fala que está o trono de Satanás, né? Hoje são na época eram os otomanos, né? Ou Constantinopla, um pouco antes. Você vai achar essa passagem Antíoque, né? Assim será na vinda do Senhor, como foi o de Antíoque, né? Que é o reino do norte. Eu já li aqui de Daniel 11, 13 a 20, né? Nós lemos aqui, que é o reino do norte. Falar um pouco rápido aqui, mistura do barro e do ferro, ou do ferro de barro, que está em Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 41, 42, 43. E a pergunta que eu te falo, quem é o barro nessa situação, nessa mistura aí? Então nós vemos elementos da natureza forte ou de valor, né? São elementos químicos assim muito poderosos. Você pega o ouro, você pega o ferro, você pega o bronze, a prata, sabe? São elementos assim fortes mesmo, de certos valores. E o barro, o que o barro tem a ver com todos esses elementos? O barro, é fraco, é lodo. Você entendeu? Então, aí Apocalipse, vamos ler aqui, Apocalipse, não, Daniel 2, desculpe, Daniel 41 ao 43, que diz assim: E quanto ao que vistes dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, grava aí, barro de oleiro. O que te lembra barro de oleiro? Quem é os barros de oleiro? Em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nela alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. É o pior que tem. Não vale nada, não tem valor nenhum. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Então, rapidamente você precisa pesquisar mais. Eu tenho para mim, não só eu entendimento de outras pessoas também, que o barro aqui é a igreja do Senhor. Está misturado, mas não tem liga. Ela tenta se misturar com as instituições dos governos, né? Aqui e tal, alguns pastores tentam se misturar, fazer o tal do ecumenismo, e enfim. Mas não dá liga, porque é a igreja do Senhor. E o que Deus faz, né, do barro? Nós que somos barro. O que o oleiro Deus faz conosco? Ele trata, você entendeu, o barro, e faz o que ele quiser do barro. Então essa mistura é a igreja do Senhor. E não dá liga. Não dá liga com esse governo humano, não dá liga. Você entendeu? Porque é Satanás, não tem nada a ver. Então, aí virá, né, a pedra, certo? E esmiuçará os pés. Ou seja, ele não vai aceitar essa mistura. Ele vai fazer a separação, vai cortar, vai acabar com esse governo humano. E daí sim ele vai instituir com o barro, né, o seu governo eterno. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Tentei ser o mais rápido, o mais simples e o mais objetivo possível para que você entenda sobre esses anticristos que as pessoas gostam de escolher. Então, isto é errado. Então, mude seus pensamentos, pesquise, sabe? Estude bastante para você ter um entendimento melhor, tá bom? Da palavra de Deus. Então, em Daniel 3, lê o livro de Daniel, a partir do 43 em diante, vai falar sobre o reino da Grécia, que é muito importante, sobre
as cabeças, né, os 10 chifres. Dali sai um pequenininho e vai crescendo, que é o Reino do Norte, com pouca gente. Ele vai ganhando espaço e ganhando força e poder e vai governar o mundo. Tá, então Alexandre o Grande, depois que ele morreu aos 33 anos, ele é grande porque ele, de forma rápida e esplendorosa, ele adquiriu muitos países, né? Então era o Cassandro, né, os generais, Cassandro no leste, Lisímaco no norte, na época, né, Seleuco no sul e Ptolomeu no oeste. Esses eram os 4 generais, e hoje são esses 4 países, a Síria, Turquia, você tem Irã, Iraque, né, que é persas e antiga Babilônia. Esses países são esses mesmos países que pela primeira vez invadiram lá e derrubaram, destruíram o templo, né, de Salomão, no comando dos romanos. E esse mesmo povo vai sair daí de novo, como fosse, né, no tempo de Antíoco, fazer as mesmas coisas hoje com a igreja do Senhor, sabe, com esses exércitos aí comandando o mundo, tá bom? Que Deus abençoe, obrigado pela tua presença, aquele abraço, graça e paz, e até o próximo vídeo. Tchau, fui!